Não inventei uma dancinha dessa vez, é só um chuvros aqui pra começar. Porque hoje, galera, hoje é Dia das Mães. Mãe, eu sei que você não tá vendo esse vídeo mais porque você já cansou de ver vídeos aqui meu no canal. Mas caso eventualmente, mãe, você esteja aí vendo esse vídeo, um beijo, te amo, feliz Dia das Mães. Obrigada por me apoiar com este e todos os meus sonhos. Mas é o peixe, meu irmão. Eu tava, cara, hoje foi um dia muito louco, né? Fui almoçar na minha mãe, aí a gente queria comer um doce, aí a gente foi numa doceria e tal. Fomos na doceria, chegamos na doceria, que horas era? 10:04. Então, Premiere, é nóis, valeu. Fiquei assistindo no meio ali da doceria, de todo mundo, piriri, purupu, docinhos e tal, gostoso. Era uma patisserie, entendeu? Um negócio mais fino. O que aconteceu? Gol, Santos, peixe, porra! Aí tinha um cara tocando violino, né? Tocando várias músicas, tipo, clássicos e chubru. E aí, o que acontece? Fiquei feliz demais. E o violinista que estava lá dentro dessa patisserie tocou o hino do Santos. Aí uns palmeirenses atrás ficaram enchendo o saco, pediram o hino do Palmeiras também. Dane-se. O que importa é que ele tocou o hino do Santos no violino, porque eu estava ali acompanhando minha mãe. Vocês sabem, né? Minha mãe sempre fala, toda vez que é Dia das Mães tem jogo do Santos. Eu falo, mãe, não é porque é Dia das Mães, é porque é domingo. Se o Dia das Mães caísse na segunda, ia ser mais fácil para as mães de todo torcedor e de toda torcedora e para as próprias mamães não ficarem nervosas, porque sei que o dia que eu for mãe, vou adorar ter meus filhos e minhas filhas perto de mim, mas vou gostar também se o Santos ganhar no Dia das Mães. Então vai ser com certeza um baita presente. E falando desse jogo, eu acho que sobre lances tem pouca coisa pra gente falar, porque até como o Globo Esporte colocou, né, o jogo foi ruim tecnicamente. O jogo contra o Bahia foi um bom jogo, o jogo contra até o Nils foi um pouco melhor, os 2 jogos contra o Botafogo foram horríveis, mas assim, hoje foi um Santos que fez muito bem o que se propôs a fazer. Você não encara o Vasco, né, na situação que o Vasco tá, né, fora da Copa do Brasil, né? Se eu não me engano, tá fora da Copa do Brasil. Acho que tá certo. Fora da Copa do Brasil, um Vasco que sabe que o planejamento dele é muito parecido com o planejamento do Santos. É de um ano de 2023 difícil. Falei também aquele dia com a Fernanda do Cruzeiro. São times que sabem que para 2023 é a permanência na Série A. E são times, eu não tô colocando esses times, sei lá, Goiás, Cuiabá, América, não esses. Mas esses times que vêm de um momento que tem uma história gigantesca, mas não vêm de um momento tão bom, seja o próprio Vasco, o próprio Cruzeiro, o Santos, o Botafogo, que talvez era para ver esse campeonato e tomara que seja um super destaque. Eu ficaria muito feliz se fosse o Botafogo campeão desse campeonato, entre Botafogo e Palmeiras, né? Todos concordamos aí que a gente preferia que fosse o Botafogo. Mas de forma geral, esses grandes times que vêm passando por dificuldades dentro e fora de campo, o campeonato é a permanência, né? E o campeonato, para se permanecer na Série A, a gente sabe que se faz em casa. Então as vaias do time, as vaias da torcida do Vasco hoje, me identifiquei demais com esse torcedor puto da vida, porque o time perdendo em casa, vaiando, o time sem vergonha, né? Eu vi gente ali abanando o dinheiro ali no final, né? O técnico sendo xingado. E isso é o que o Santos estava passando, né? Eu tava em Itu esse ano, há 2 meses atrás, vaiando também pra caramba, né? Nunca vaio durante o jogo, mas vaiando no intervalo, vaiando pós, vaiando quem passasse na minha frente, porque de fato era um Santos que não estava apresentando nada. Mas a gente vem de 2 jogos que assim, Isabel, são só 2 jogos. Só que o Campeonato Brasileiro se faz de 2 jogos pra cima, 2 jogos pra baixo. Se o Santos perde do Bahia em casa e perde hoje do Vasco, a situação do Santos, que tá com 10 pontos, é um time de 4 pontos. E é um time na zona de rebaixamento, provavelmente. Então, o Campeonato Brasileiro, ele semana sim, semana não, é uma montanha-russa. E além disso, a vida do Santista tá uma montanha-russa. Porque há uma semana atrás, a gente tá falando de uma das grandes titularidades do Santos, super envolvida num esquema que não dá nem pra você pensar e não ficar tão chateado, porque é um absurdo tudo que o Santista passou. Ainda tá sendo avaliado e tal, e eu sei que assim, eu vejo muitas essas reportagens, né? Até vi o tweet do Iago Rudá colocando todos os desfalques que o Santos tem, tipo, desde o Mendonça até o Soteldo e Marcos Leonardo, e aí ele coloca Bauerman, e o primeiro comentário de um cara a gente não pode mais falar esse nome. Então, eu acho que assim, daqui pra frente, eu também não vou mais falar esse nome. Porque se tudo for concluído ou não, ou que seja, eu já me senti desrespeitado o suficiente pra pegar esse nome e esquecer.
nossa, se um dia Deus, todos os astros se alinharem e falar que ele é super inocente, beleza. Mas enquanto isso não acontecer, vocês contem comigo que eu não vou mais tocar nesse assunto, porque não adianta mais tocar, né? É mexer numa ferida que tá em mim, tá em você, mas passou. E que hoje, depois de um jogo contra o Vasco, fora de casa, difícil, né? O Vasco precisando demais, pressionando pra caceta. E a gente tem no melhor setor a defesa. Pô, Messias jogou demais, Joaquim jogou demais. Sabe, então, que da hora que a gente conseguiu se reerguer Isabel, nossa, se reerguer. Aí daqui a 2 jogos, Bahia e Palmeiras, eu posso falar que o Messias, posso. E aqui eu tenho total liberdade pra ser totalmente responsiva, impulsiva e emocional, que é isso que eu sou nesse canal. Eu não vou aqui fazer uma análise racional de todos os últimos 30 jogos da carreira do Messias, dane-se. Eu tô avaliando o momento, que é isso que a gente faz aqui no futebol. Então, cara, eu acho que hoje chegar pra vocês e falar de um baita jogo que a gente teve, porque o Santos se propôs a jogar o básico pra conseguir ganhar do Vasco. E não foi um gol cagado. Você fala, nossa, o Santos teve uma oportunidade que nem mereceu. Não, foi uma jogada construída. Lucas Lima, né, Braga, David Washington, presida... Cara, pode se iludir, pode se iludir. O que a gente perde em se iludir? Nada. A gente perde quando a gente não se ilude. E vocês entendem? Porque a partir do momento que vocês não se iludem, vocês perderam a chance de se iludir. Porque assim, se ele vai ser bom, você se iludiu certo. Se ele vai ser ruim, você se iludiu também e tá tudo bem. Você não vai ficar com uma puta expectativa. O problema é você se iludir com título, com isso, com aquilo. Eu tô iludida por David Washington, nosso presida, e dane-se. Eu acho que isso é uma coisa minha e eu vou manter isso. Porém, o que eu tava falando do gol não foi uma jogada que o Santos não mereceu. Se você olha os melhores momentos da partida, né? Os momentos mais relevantes da partida, o Santos teve isso e o Santos teve, sei lá, o chute de falta do Daniel Ruiz. Que bom, tomara que ele chute mais vezes, que a gente tenha mais cobradora de falta. Fim, o Santos não teve um domínio da partida, o Santos não chegou muitas vezes ao gol, mas o Santos foi super objetivo quando precisou ser objetivo. O Santos conseguiu seu gol, um belíssimo chute colocado na perfeição de David Washington. E é isso que importa, porque é um Santos que se propôs a jogar num sistema defensivo e ser oportunista quando tinha alguma outra chance. O jogo não foi maravilhoso tecnicamente, o jogo foi faltoso, o juiz deu 35 bilhões de minutos, né? Ele deu 8, ele deu 10, ele tava quase dando 15 minutos, era até o Vasco, tava com placar, né? Até o Vasco empatar. Importantíssimo, o jogo do Santos, o campeonato do Santos esse ano é saber não perder dentro de casa, vai empatar um jogo ou outro, não perder dentro de casa e conseguir esses pontinhos com esses times que o Santos hoje tem mais similaridade dos campeonatos, né? A gente tem o Cuiabá, seja o América, seja o Goiás, seja o próprio Cruzeiro, que eu acho que o Santos dava pra ter ganho também, seja o próprio Vasco, né? Eu acho que são times, o próprio Grêmio, que não tá vivendo uma boa fase, é aprender a usar as fases dos outros times, né? E aprender também que eu vejo que, assim, a gente tá no estadual, a gente tá com muito medo. Chega no brasileiro, a gente continua com medo, mas a gente vê que outras pessoas também estão com muito medo. O brasileiro é muito difícil, ponto. Né? A gente tem Fortaleza jogando muito bem, a gente tem o Botafogo, uma puta surpresa do campeonato. Então, é um Santos que hoje, né, uma zaga jogando muito bem, o Messias e o próprio Joaquim jogando bem, e o João Paulo também, e o David lá na frente. Não é hoje um vídeo que eu falo, nossa, gente, o Lucas Lima, o Ângelo, né, puta, depois o Barbosa, caraca, que ataque demais. Não, foi um jogo sólido, mesmo do próprio Dodge, mesmo dos laterais. O Santos se propôs, o Santos conseguiu fazer. E é isso, eu acho que meio de semana tem um jogo contra o Bahia. Não vamos pensar sobre o Palmeiras aqui neste canal, não precisamos pensar previamente. Ninguém quer pensar previamente sobre o Palmeiras, não é mesmo? Então não vamos. A gente vai pensar agora no Bahia, porque a dificuldade do Santos hoje ter um título da Copa do Brasil é tremenda. Mas a possibilidade hoje do Santos passar do Bahia é factível. E o Santos precisa passar do Bahia, porque financeiramente é muito importante para a sequência do campeonato. E é mais fácil hoje passar do Bahia do que se classificar na Sul-Americana, pelo que o Santos se tornou na Sul-Americana. De longe, demérito do Bahia. Mas nos dois cenários, hoje o Santos está no momento melhor para bater o Bahia do que para conseguir passar na Sul-Americana. E aproveitar essas últimas horas aí de Dia das Mães. E aproveitar demais, porque é o peixe, meu irmão. Você nunca sabe o que vai acontecer, o peixe é muito louco. Beijos!